Realmente, será que nós fomos visitados por seres extraterrestres? Será que o Daniken estava correto com a pergunta dele? Eram os deuses astronautas? Você vai saber agora em mais um programa Conteúdo Ufológico. Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui na área para mais um programa Conteúdo Ufológico na Cron TV, como sempre aqui na Cron TV. Sejam muito bem-vindos para mais um programa. E você já sabe, né? Se não sabe, vai aprender agora. Já chegou? Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque, como eu falo sempre, isso ajuda demais, tanto aqui com o programa, quanto com o canal, e também até mesmo para você, para que o YouTube sugira nossos vídeos e vídeos também com esse mesmo tipo de conteúdo, com esse mesmo tipo de tema, tá bom? Então, fortalece aí, deixando o seu like e compartilhando nas suas redes sociais também, tá bom? Meu nome é Rafael, sou editor da revista Alpha, sou apresentador aqui do programa Conteúdo Ufológico. Se você não conhece meu programa, não viu meus vídeos anteriores, vai aqui na Cron TV, tem a parte de playlist, e na parte de playlist tem lá uma playlist específica do programa Conteúdo Ufológico e você consegue ver os nossos vídeos anteriores também, tá bom? Então, fique super inteirado sobre o meu programa, o pensamento que eu tento trazer aqui a cada episódio, a cada vídeo, porque estou fazendo o máximo possível para trazer um conteúdo de extrema relevância e importância para o cenário da ufologia brasileira, tá bom? Então, vamos lá? Você já percebeu, seja pelo título do vídeo ou então pela própria abertura que eu trouxe, qual o tema que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai falar sobre o Erich von Däniken. O que eu acho sobre o Erich von Däniken, né? E realmente isso tem sido um tema bem atual para mim, porque o próprio Erich von Däniken deu uma entrevista exclusiva recentemente para a revista Alpha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conseguir ler essa edição. Por enquanto, eu lancei essa edição da revista Alpha em inglês, então se você tiver facilidade para conseguir ler em inglês, então super vai valer a pena. Se você não sabe inglês, você tem duas opções. Você pode pegar o texto e jogar no Google Translate, já é uma forma que ajuda você conseguir entender o que está sendo colocado ali na entrevista, ou você pode fazer melhor ainda, você pode esperar um pouquinho aí, sentado aí no seu sofá, aí na cadeira, esperando que eu lance a próxima edição da revista Alpha, que vai ser em português, é claro, e vai ter, com certeza, a entrevista com o Erich von Däniken como grande destaque disso, tá bom? Então, esse é também um dos motivos de eu estar trazendo esse tema sobre o Erich von Däniken. E até eu gostaria de agradecer, falando aí sobre a entrevista, ao Rafael Videlaisman, meu xará, que fez essa entrevista exclusiva. O Erich von Däniken cedeu essa entrevista para o Rafael Videlaisman e ele, de grande coração, de grande carinho, cedeu esse material para ser divulgado de maneira exclusiva na revista Alpha. Acabei dando um grande destaque e vou dar também na próxima edição, conforme eu disse, tá bom? Então, um grande abraço e um meu grande agradecimento ao Rafael Videlaisman. Mas, sem mais delongas, vamos falar do que importa, que é o título aqui do nosso vídeo. Mas e aí, Rafael, o que você acha sobre o Erich von Däniken? Então, o Erich von Däniken, pessoal, acho que ele tem uma grande representatividade, né, para a ufologia, seja quando a gente olha pelos seus livros, né, pelos seus trabalhos que ele fez, né, durante todo o seu tempo aí de carreira até hoje, né, ainda assim ele vem também escrevendo artigos, não é sempre, é bem raro, mas assim ele vem escrevendo alguns artigos, ainda está aí com os seus livros, com as suas palestras, com seus debates, com as participações online. Então assim, ele por si só ele tem uma grande representatividade para a ufologia. Esse também é um dos motivos de inclusive ter trazido ele para a revista Alpha com essa entrevista, mas ele também tem uma representatividade pelo pensamento que ele tem. Assim, por mais com que você que esteja me assistindo concorde com algo, discorde de algumas coisas, ou totalmente, e já vai chegar a minha parte de dizer o que eu acho, mas assim,
uma coisa é inegável que ele tem uma importância e ele tem, entre aspas, um legado que ele acaba deixando dentro de toda a sua trajetória até então, né? Mas assim, tem os livros deles que tem uma grande importância, inclusive um deles que Eram os Deuses Astronautas, que eu acabei esquecendo de pegar, vou pegar aqui agora pra você, vou mostrar. Tá aqui, ó, o livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Foi lançado em diversas versões, né, pelas editoras. Eu tenho essa daqui, né, do Eram os Deuses Astronautas. Né, cheguei, nem parece que eu demorei uma eternidade para conseguir achar esse livro, né? Mas é questão de edição. Esse livro ele tem realmente, né, uma grande representatividade para a ufologia, porque talvez, né, seja o livro mais conhecido da temática ufológica, acho que é esse. Inclusive, o livro Eram os Deuses Astronautas, ele tem uma particularidade para muitas pessoas, né? Não raro, eu acabo ouvindo de algumas pessoas falar assim, putz, eu me interesso por ufologia, eu gosto de ufologia, porque eu li o livro do Erich von Däniken, então comecei a pensar se realmente nós já fomos visitados por seres extraterrestres, se estamos sozinhos no universo, se não estamos. Porque assim, dentro da ufologia tem pessoas que acabam entrando por inúmeros motivos, né? Eu tenho o meu, você que está assistindo tem o seu também, ou não, é só um interessado que está aqui para poder assistir o vídeo, mas enfim, a maioria das pessoas tem um sentido para ter entrado na ufologia, e às vezes, né, as pessoas acabam entrando por razão desse próprio livro aqui. Então, é muito em cima do próprio livro do Eram os Deuses Astronautas. Eu tenho outros livros aqui do Däniken também, mas eu vou tentar centrar um pouco mais em cima dele, por essa representatividade. Mas assim, qual o legado que o Erich von Däniken ele acaba deixando para a ufologia? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o Erich von Däniken acaba deixando é justamente essa pergunta. Nós fomos visitados por seres extraterrestres no passado? Ele não foi realmente o primeiro a fazer esse levantamento, a fazer esse tipo de pergunta, mas talvez ele tenha sido a pessoa que foi mais certeira, mais cirúrgica, ou que tenha tido mais relevância, né, e até mais destaque, por assim dizer, ao realizar esse tipo de questionamento. Então, isso acaba sendo muito importante, né, para a ufologia, né, ele ter levantado essa pergunta, porque também fez com que outros pesquisadores também iniciassem as suas pesquisas, se interessassem por isso. Então o Däniken ele acaba abrindo portas para outras pessoas, né? E a gente vê essa questão de abrir portas, acho que em qualquer área, né? A gente vê na astronomia, a gente vê na história, a gente vê na sociologia, a gente vê na música, né? Inclusive, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava vendo, meio nada a ver meu comentário, mas faz sentido, tava ouvindo um documentário sobre Elvis Presley e tal, e mostra que ele abriu portas para outros cantores, né, para o rock, enfim, né. Então o Däniken ele tem essa relevância, né, no nosso mundo ufológico, dele ter aberto essas portas para outros pesquisadores se interessarem aí pela possibilidade de termos sido visitados num passado remoto, né. Mas o pensamento do Däniken, será realmente que ele está certo? Será que as ideias que ele apresenta nesse livro, Eram os Deuses Astronautas, que foi apresentada aí lá fora como Chariots of the Gods, né, Carruagem dos Deuses, e em outros países também com uma outra tradução, né, Carruagem dos Deuses, e aqui chegou como Eram os Deuses Astronautas, né, tipo, diferente, mas quase nesse mesmo sentido. Mas e aí? A ideia do Däniken, ela realmente tá 100% certa? Não. O Däniken, assim como outros pesquisadores que acabam tratando muito sobre essa temática, acabou se perdendo um pouco, né, no caminho. E acho que isso é muito devido a alguns fatores, né? Às vezes por um fator intrapessoal, ou seja, um pouco mais da vontade do pesquisador em querer comprovar algo do que realmente aquilo ter acontecido e ele ter realizado uma pesquisa sem deixar a emoção ir além da razão, ou sem deixar a paixão ir à frente da razão, por assim dizer, né? Eu acho que isso acontece muito em diversas pesquisas dentro da ufologia. Eu acho que é mais o pesquisador querendo validar o que ele acredita do que necessariamente as coisas como elas
de fato acontecem. Eu acho que um outro fator que acaba pesando um pouco para que haja alguns deslizes no transcorrer do trabalho do Däniken, que também é recorrente dentro da ufologia, não tô querendo desmerecer que para você falar sobre um determinado assunto você precisa ter uma formação acadêmica. Não é isso que eu estou querendo dizer, até mesmo porque a gente vê pessoas fazendo trabalhos grandiosos dentro ou não da ciência sem ter formação acadêmica, né? E isso a história mostra pra gente. A história demonstra que muitos pesquisadores que são extremamente fantásticos, eles não tinham formação nenhuma, eles eram mero curiosos que fizeram trabalhos sensacionais. Mas, quando a gente tem um conhecimento acadêmico, a gente acaba tendo uma base de metodologia, de pesquisa, de estudo, né? Enfim, a gente acaba tendo uma base para a gente conseguir apresentar aquilo que nós estamos pesquisando, aquilo que nós estamos investigando. E talvez, pelo Däniken justamente não ter uma formação muito específica quanto a isso, ele acaba apresentando algumas coisas que tem uma explicação que é muito racional, né? Uma simples explicação. Ele acaba fazendo questionamentos que são... eu acho que fantasioso talvez seja uma palavra muito pesada para ser usado, mas assim, fora de uma realidade científica, né, por assim dizer. Acho que esse termo seria um pouco mais adequado para não pegar muito pesado com o Däniken. Mas ele deixa, de fato, o legado dessa pergunta, mas ele acaba tendo equívocos. Tem algumas pessoas que acabam falando, mas o Däniken, ele mais pergunta do que afirma. E em muitas das obras dele, ele também não realiza somente interrogações. Ele não somente faz perguntas, mas ele acaba realizando sobre algumas afirmações. E a própria maneira como ele faz de realizar um questionamento é uma pergunta que ela é carregada. Para quem não sabe o que é uma pergunta que ela é carregada, é uma pergunta que, de alguma forma, ela já tem uma base, como que se dentro daquela pergunta você quisesse validar também do que você tá apresentando, entende? E o Däniken faz muito isso também dentro das obras dele. E ele também tem uma coisa que é muito importante a ser citada, que acaba sendo danoso para a ufologia, é o seguinte: ele faz um questionamento se esses deuses do passado, se eles eram representações de extraterrestres, mas assim, hoje, principalmente, não somente levando em consideração as obras dele, mas as próprias apresentações que ele faz, seja em palestra, em congresso, ou inclusive nas participações que ele realiza nas séries de canais fechados, principalmente o History Channel, né, na qual ele é uma estrela, ele faz muito uma argumentação como se todos os deuses do passado, se eles fossem extraterrestres. E isso é uma interpretação que ela é totalmente equivocada sobre as civilizações, né? As próprias civilizações, eles não do passado, eles não acabam colocando ou afirmando de que os deuses deles vieram realmente do espaço numa nave espacial, desceu lá e disse: oi, tudo bem, como que você tá? E eu trouxe a tecnologia para você aqui, eu trouxe conhecimento. Me desculpa, para quem não sabe, eu sou estudante de história, tá? E isso não é verdadeiro, não é verdadeiro. E até para tentar acalmar um pouco dos ânimos aqui, caso alguém realmente não esteja concordando com o que eu estou dizendo, esse vídeo eu não vou tentar pegar muito sobre se fomos visitados ou não no passado, até mesmo porque eu estou devendo um vídeo sobre isso e eu vou abordar. E na verdade não vai ser um vídeo só, vai ser alguns vídeos, porque esse tema ele é muito longo, tá? Então não dá para trazer num vídeo só. Mas assim, ele faz muito disso, de querer alegar de que esses deuses do passado, eles são extraterrestres. Então, ao meu modo de ver, é muito mais a vontade dele querer afirmar algo do que realmente algo que possa ter sido ou ter sido apresentado pelas civilizações através dos anos, seja através dos seus livros, através das suas tábuas, através de representações em pinturas, em paredes, ou seja, como aquela civilização tem apresentado dentro da tecnologia que era disponível para eles na época. Tá? Então, além disso, ele também faz uma apresentação desses deuses
como representação de astronautas. E se você for ver o próprio fenômeno UFO, você não vê como esses seres extraterrestres dentro de uma representação de astronauta, de uma roupa espacial ou algo assim, e isso acaba gerando uma ideia coletiva que hoje é muito presente na ufologia, principalmente na ufologia brasileira, mas isso já está num plano muito mundial, de que todas aquelas representações antigas, as pessoas ficam vendo como se fossem trajes espaciais, como se fossem deuses realmente do passado, sendo que são de muitas esculturas, que eu vou tentar até colocar um pouco aqui as imagens, coisas simples. São vestimentas que são apresentadas, seja em esculturas, de pinturas, são vestimentas usadas principalmente em situações ritualísticas, ou seja, em rituais específicos daquela civilização, específica daquele povo, e através de uma vontade do Däniken, assim como de outros pesquisadores também, para ser muito justo também, né? Porque eu não posso só falar aqui do Däniken, mas assim, como se fosse assim uma vontade de falar assim, putz, isso daqui não é normal, isso daqui é uma vestimenta, porque isso daqui é um capacete, porque isso daqui é uma roupa espacial, bababá, bababá, e não é. Não é. Ponto. Assim, é difícil eu em específico, porque assim, são muitas coisas que existem na história, então por isso que eu tô falando que não dá pra apresentar tudo num vídeo só, mas quase tudo. Assim, eu vou fazer uma afirmação que muitas pessoas não vão concordar, mas tem muita base, e eu vou fazer isso nos vídeos seguintes. Praticamente tudo, quase tudo, tipo 98%, 97% do que é apresentado por esses teóricos dos antigos astronautas tem uma explicação muito racional. Muito simples, mas simples demais, né? Justamente sobre vestimentas, ou dentro de uma explicação histórica, ou dentro da cosmologia daquele povo, e de uma maneira, esses teóricos, eles distorcem, essa é a palavra também, eles distorcem o como realmente foi, como realmente está sendo apresentado, e distorcem pelo bem querer deles. E o Däniken, infelizmente, ele já fez isso no passado. Né? Ele já fez alguns casos de ele pegar e ele distorcer a história. Né? A próprio Bepi Kororote, não sei se vocês conhecem, da lenda, na verdade da lenda não, desculpa, do mito dos Kayapós, ele tem uma certa representação, né, da cosmologia, da história dos Kayapós, e o próprio Däniken, ele distorce essa história como se aquilo fosse uma vestimenta de astronauta, de extraterrestres do passado, e não é bem isso. Se vocês quiserem até conhecer um pouco mais sobre essa questão dos Kayapós, o próprio Maurício Eloy, que também é historiador, ele já fez um artigo para a revista Alpha, justamente desmistificando essa história do Kayapó, né, dos Kayapós, da lenda, na verdade, dos Bepi Kororote. Mas assim, você vai pegar outras situações, eu estou dando um exemplo do Bepi Kororote, mas você vai pegar outras que o Däniken faz, infelizmente, a mesma coisa. No entanto, no decorrer desses últimos anos, principalmente recentemente, o Däniken, ele também tem tido uma postura de mudança de algumas coisas que ele fazia um questionamento, de algumas coisas que ele fazia algumas informações, dele acabar voltando atrás e perceber que não era bem assim. Então, isso acaba sendo muito louvável pela parte do Däniken, dele também conseguir reconhecer de que dentro do próprio trabalho dele há coisas a serem melhoradas. E assim, nunca nós vamos estar 100% certos. Eu, inclusive, sou uma pessoa que no decorrer aqui dos programas, que vão ser vários, assim espero, que haja vida longa aqui na Cron TV, pelo programa Conteúdo Ufológico, eu posso apresentar alguma coisa que possa não estar correta. Eu falar assim, putz, olha, num vídeo seguinte, falar assim, nossa, eu errei, porque no programa anterior eu falei isso, mas na verdade era tal fato, então fazer uma errata. Isso é extremamente normal, e é extremamente normal que no decorrer dos anos, e eu espero que eu tenha muito tempo ainda, eu também mude alguns pensamentos que eu tenho. Mas assim, a partir dessa apresentação, até parece que eu tô meio que querendo destruir o Däniken, mas na verdade não é isso. Dentro da ufologia a gente precisa ter maturidade pra gente conseguir ver coisas boas e ver coisas que precisam ser melhoradas. Isso, no modo geral, como pensamento, ou nas suas especificidades de um pensamento sobre algum pesquisador, algo assim. É normal, super normal a gente discordar e a gente concordar com outras coisas.
né? E, inclusive, eu concordo com algumas coisas que o Dani que apresenta. Eu entendo que nós fomos visitados por seres extraterrestres do passado. Não acho que seja da forma como os ufólogos querem apresentar. Não acho que tenha sido da forma como os teóricos dos antigos astronautas estão apresentando. Eu vejo as coisas de uma maneira muito diferente. E isso é por conta também da minha base. Da minha base de conhecimento da minha formação histórica. Entende? Então, assim, e também pela minha visão, né, ufológica. Então eu acabo tendo os dois lados, né? E no decorrer da minha jornada ufológica, eu entendo que eu vou contribuir muito mais ainda quanto a essa ideia, se fomos visitados ou não no passado, né? Eu espero conseguir contribuir, nem que seja um pouco, mas conseguir contribuir quanto a isso. Mas o Däniken, ele tem algo que é importante, que é isso. A pergunta que ele faz abre porta para outros pesquisadores. Será que fomos visitados por seres extraterrestres no passado? Isso é uma pergunta que é muito válida. Essa é uma pergunta que faz muito sentido, porque será que realmente o fenômeno ufológico, o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, ou AP, como tem sido também falado, é algo recente? Eu entendo que sim, mas isso não quer dizer que no nosso passado, num passado remoto, a gente não tenha tido algum tipo de experiência nesse sentido, né? Mas esse questionamento, ele é algo que é fundamental. E a própria representatividade dele enquanto personalidade é interessante e é importante também para ventilar essa ideia e acabar também abrindo portas para você que se interessa ou se interessou pelo assunto para conseguir buscar e adquirir mais conhecimento. Mas eu acho que a gente precisa, dentro da nossa possibilidade, a gente também ter um pouco de dose de racionalidade. De a gente não deixar a nossa vontade ir na frente de tudo, porque a gente acredita que extraterrestres existam, né? E, no meu modo de entender, o fenômeno OVNI pode representar uma ideia de seres extraterrestres. Eu entendo como tal. No entanto, a gente precisa ter os pés no chão. A gente precisa separar o joio do trigo. Mas o Däniken, ele é uma personalidade que é muito importante. Se não fosse, eu estaria sendo extremamente hipócrita por ter colocado ele também como capa e também como destaque em entrevista na revista. Né? Se ele não fosse importante, eu não teria o colocado lá. Né? Não faria sentido, né? Mas uma coisa que também é extremamente importante e é algo que eu também faço dentro do possível e do praticável dentro da revista Alpha é dar espaço para as pessoas. E a gente precisa ouvir outros lados também da história. Não é porque eu não defendo, acredito ou entendo 100% igual o Däniken ou não, que eu não vou conseguir apresentar um artigo dele, uma entrevista dele de algum outro pesquisador. Né? É claro que tudo eu entendo que precisa ter uma ideia, precisa ter uma regra, precisa ter um conceito por detrás. Eu não vou aceitar qualquer entrevista ou qualquer artigo. Precisa estar dentro de um pensamento também da revista, e já sendo mais específico quanto à revista Alpha. Mas isso o fato de eu não concordar 100% com ele não desqualifica de eu conseguir colocar uma entrevista dele. Não sei se vocês conseguirem entender 100% no que eu estou dizendo, mas é basicamente isso. Então, em suma, acho que a pergunta que o Däniken deixa, ela é muito importante. É uma pergunta que ainda está aí, outros pesquisadores acabam pesquisando muito. Se vocês quiserem até uma dica de um teórico que eu acho que é extremamente importante, que acaba fazendo esse questionamento, e eu acho que ele consegue ter mais assertividade quanto a isso, é o próprio Robert Temple, que eu acabei já citando aqui, acho que foi durante o Pergunte o que Quiser. Isso, foi sim. Foi uma pergunta que o Maurício Eloy fez em um dos meus episódios, acho que foi o terceiro ou foi o quarto, que eu fiz o lançamento do quadro Pergunte o que Quiser, acho que foi o quarto, e eu acabo também citando um pouco do trabalho do Robert Temple, e ele faz um trabalho sensacional. Ele que é um professor de história da Universidade de Pequim, na China. Para quem não sabe, né, a Universidade de Pequim, no que se refere à história, é uma das mais importantes do mundo, até mesmo porque a civilização chinesa, ela é milenar, ela é espetacular, então pesquisadores do mundo inteiro acabam indo para aquela universidade se especializar, seja na história da China ou em outros assuntos.
naquela universidade. Então ele tem uma grande representatividade acadêmica, um currículo que é extremamente espetacular, mas não só isso, ele acaba conseguindo demonstrar com mais evidências e com mais materiais científicos realmente a chance e a possibilidade de termos sido visitados com extraterrestres, coisas que, ao meu modo de ver, outros teóricos não conseguem apresentar. E muitas das ditas provas que eles apresentam, que eles externam, na verdade tem uma explicação racional, assim como eu falei anteriormente no vídeo, tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre o Erich von Däniken. E agora a gente vai ter mais 2 quadros, o vídeo não acabou. A gente tem ainda o Fake News da semana e também o Aconteceu na Ufologia. Mas antes da gente ver esses 2 quadros, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. E você bem sabe que o programa Conteúdo Ufológico, ele é um oferecimento da Revista Alpha. A Revista Alpha, conforme vocês perceberam, eu sou editor da revista. E a Revista Alpha é uma revista ufológica digital. Ela é totalmente gratuita, você pode ler a revista em PDF. Tem algumas edições que estão no formato Jumag, mas também é gratuito. Em breve vou tentar disponibilizar todas as revistas, todas as edições em PDF, tá? Tá aparecendo aí na tela o nosso site, você pode ir nas nossas abas que é Nossas Edições, e lá você terá acesso a todas as edições lançadas pela Revista Alpha. Segue a gente lá no Facebook, segue a gente no Instagram, sempre quando tem alguma informação, alguma novidade, alguma edição nova, eu vou trazer através das nossas redes sociais em primeiríssima mão, além de outros conteúdos que você não vai ver aqui no programa Conteúdo Ufológico e somente lá. Então, segue a gente porque vocês vão ficar bem informados dentro da ufologia através da Revista Alpha, tá bom? Além da Revista Alpha, um outro grande patrocinador e apoiador aqui do nosso programa é a revista Phenomena Magazine. A Phenomena Magazine é uma revista também digital, também é gratuita, muito bem editada. A Phenomena Magazine em espanhol pelo Dario Alberto Fernandes. Sempre mando um abraço pro Dario, que ele sempre assiste os nossos programas, então um grande abraço pro Dario Alberto Fernandes. E ele faz essa edição que é sensacional, tá aparecendo no site deles aí. E eu sempre falo, né, que a Phenomena Magazine é a cara da Cron TV, porque na Phenomena Magazine eles falam sobre paranormalidade, sobre ufologia, sobre espiritualidade, sobre diversas questões que acabam sendo apresentadas ao longo de diversos programas que tem aqui na Cron TV. Então, vale super a pena vocês conhecerem o trabalho deles. E agradeço demais o apoio da Phenomena Magazine aqui com o nosso programa. E na dica ufológica, né, além de eu dar a dica aí de vocês também conhecerem, se não conhecem, o livro Eros News dos Astronautas, que acaba sendo uma base aqui do que eu estou apresentando no programa, deixo uma dica sensacional da literatura ufológica, que é o livro Evidência. O livro Evidência é um projeto sensacional, espetacular, pelo ufólogo argentino Danilo Lauria. E o Danilo Lauria, ele reuniu mais de 80 pesquisadores de 15 países diferentes para conseguir, através de uma obra dividida em 5 livros, em 5 partes, o pensamento desses pesquisadores sobre o que seria o fenômeno UFO. E, inclusive, né, honrosamente, eu acabei sendo colocado como um desses pesquisadores. E no 4º livro tem um capítulo que é escrito por mim e a minha visão sobre o fenômeno UFO. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem adquirir e comprar essa obra, que foi dividida em 5 partes, e vocês conseguem comprar diretamente pelo Amazon. E é um valor extremamente simbólico. Ele colocou por 99 centavos de euros, o que não chega, acho que nem a R$7, ou chega no máximo R$7, R$6, não sei quanto que tá o euro nesse momento, mas assim, é um valor muito pequeno, com um material e um projeto que é espetacular, e eu acho que é da nossa parte de a gente acabar contribuindo e ajudando com grandes projetos, e esse é um desse. E eu conto muito com a sua colaboração, que o livro Evidência, ele acabe sendo conhecido aí por toda a ufologia, tá bom? Então, esses foram os nossos patrocinadores de hoje. Vamos agora para os próximos quadros do conteúdo ufológico. E o próximo quadro do programa Conteúdo Ufológico é o Aconteceu na Ufologia. E no Aconteceu na Ufologia tem uma informação que é extremamente relevante, é espetacular, que eu acho que a gente precisa trazer mais vezes. Eu espero
que eu traga informações nesse sentido aqui mais vezes, porque eu fico muito entusiasmado e fico muito feliz quando eu vejo universidades, quando eu vejo aí as academias se importando com o fenômeno OVNI. Porque assim, eu acho que não é nenhuma novidade de que as universidades, ao decorrer de todos esses tempos, se interessem pela busca de vida extraterrestre, né? Mas acaba sempre ficando numa área mais da astrobiologia, da biologia, da astronomia, da física e etc, né? Mas nem sempre é abordado especificamente o tema do fenômeno OVNI. Só que desta vez foi abordado sim, foi abordado pela Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, que é basicamente a Sociedade Aeroespacial Alemã. A Sociedade Aeroespacial Alemã, na semana passada, eles lançaram um workshop, né, basicamente uma palestra, uma apresentação online para conseguir debater a possibilidade de vida extraterrestre. E o título foi The Search for Extraterrestrial Intelligence, Life and Research on Identified Aerial Phenomena, que basicamente quer dizer a busca por vida extraterrestre, inteligente extraterrestre, e pesquisa em fenômenos aéreos não identificados. Os tais OVNIs, né? Eles tiraram como base o relatório que foi disponibilizado pelo Pentágono, citando os tais dos UAPs, né? Identifying Aerial Phenomena, ou seja, fenômenos aéreos não identificados. E eles utilizaram esse relatório para fazer aí uma abordagem. Será que esses objetos voadores não identificados podem representar uma possibilidade de estarmos sendo visitados por seres extraterrestres? Isso é sensacional. Foi uma apresentação que foi feita por 3 pesquisadores, né, sendo eles o professor Dirk Schulze Makushi, da Universidade Técnica de Berlim, o Dr. Massimo Teodorani, que é pesquisador independente e professor de ciência desde INAF, e também esse professor, que guardei o nome, que é o professor, o doutor e engenheiro Hakan Kayal, da Universidade Julius Maximin de Walsenburg, da Alemanha, tá? Mas eu vou ler, e vocês estão vendo aí, né, as informações a partir de agora do site da própria Sociedade Aeroespacial Alemã, e lá o workshop está sendo apresentado da seguinte forma. Definição, demarcação de metas. O conhecimento sobre o sistema solar e o universo como um todo aumentou enormemente nos últimos anos graças a vários telescópios espaciais, sondas espaciais ou landers ou rovers planetários. Por exemplo, o número de planetas extrasolares recém-descobertos está aumentando quase que diariamente, assim como a proporção de planetas em áreas favoráveis à vida ao redor de suas estrelas. As condições sobre as quais a vida pode existir também estão sendo definidas cada vez mais. Algumas formas de vida sobrevivem a condições ambientais inesperadamente adversas, como temperaturas extremas, radiação ou vácuo, e também podem viver sem luz. A água, como a base mais importante para a vida que conhecemos, agora é encontrada em um número significativamente maior de corpos em nosso sistema solar do que se supunha anteriormente. Juntas, essas descobertas sugerem que a vida fora da Terra pode ser demonstrada em um futuro não muito distante. Do ponto de vista científico, tal descoberta seria de maior importância, pois pode aumentar de maneira significativa a compreensão da origem da vida, inclusive aqui na Terra, ou seja, a nossa própria vida. Por este motivo, a exploração do sistema solar como subárea do extraterrestre é atualmente impulsionada em grande parte pela busca por vida. A questão de saber se existe vida fora da Terra é perfeitamente seguida pela questão da vida inteligente. Em outras palavras, a pergunta simples, mas fundamental é: estamos sozinhos no universo? O assunto dos extraterrestres também é de grande importância social. Isso pode ser observado durante eventos maiores, como o pouso da Flight Lander no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ou o pouso do Curiosity Rover em Marte, ou quando a sonda New Horizon recebeu as primeiras imagens de Plutão. O tópico da viagem espacial é particularmente excitante na área dos extraterrestres, porque áreas novas e desconhecidas além da Terra são iluminadas. Frequentemente, ações espetaculares como a aterrissagem arriscada em um planeta estão associadas a ele. Também nas escolas e universidades, o interesse
e, acima de tudo, a curiosidade pelos tópicos da ciência é muito grande e tem um efeito motivador enorme. Neste contexto, a principal preocupação do departamento extraterrestre, entre aspas, é contribuir para a exploração do espaço fora da Terra. E o foco específico desse grupo, desses cientistas, está nos seguintes tópicos, tá? O desenvolvimento de tecnologias novas e inovadoras para explorar o espaço, a promoção da cooperação interdisciplinar para a exploração do espaço, adquirir novos conhecimentos sobre o universo, a busca por vida, a procura por inteligência extraterrestre, a análise e discussão dos aspectos sociais extraterrestres, através também, inclusive, da sua própria relação pública. E esse até final aqui, ele acaba aparecendo muito, inclusive, com o próprio dossiê Cometa. Então, se a gente fosse analisar friamente, isso daqui é quase como um início de um dossiê Cometa implantado pela Sociedade Aeroespacial Alemã. Inclusive, eu pedi para vocês guardarem o nome, que é o nome do, acho que é Hakan Yakal, né? Deixa eu confirmar aqui. Do professor Hakan Kayal. Esse professor, inclusive, eu estou entrando em contato com ele, porque eu vou tentar trazer ou uma entrevista ou um artigo dele falando justamente sobre essa ideia aqui. E esse workshop, eles acabaram vendendo esse workshop para pessoas da ciência ou não, para conseguir assistir. Eles fizeram por uma plataforma do Zoom e foi apresentado em inglês, né, para interessados, né, sobre essa possibilidade de vida extraterrestre. Mas eu acho que seria extremamente interessante a gente abordar de uma maneira mais aprofundada, já que nem todo mundo conseguiu ver, e infelizmente isso também não está disponível no YouTube para a gente conseguir ver, para conhecermos melhor, né, qual que porque assim, a gente viu por alto o que foi apresentado na página aqui da universidade, da Sociedade Aeroespacial Alemã, mas eu acho que a gente poderia ver mais aprofundadamente quais seriam os propósitos dessa pesquisa, inclusive, particularmente, a gente vê a opinião de cada um desses pesquisadores com mais foco nesse que eu acabei citando, tá bom? Eu acho que é extremamente relevante quando a gente vê que universidades, que pesquisadores, ou que um grupo tão significativo acabe abordando a possibilidade, acabe abordando o assunto de objetos voadores não identificados, né? Eu acho que uma coisa que foi muito importante através dessa informação divulgada pelo Pentágono no relatório deles, se vocês não leram, não conhecem o relatório, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também esse relatório, mas está em inglês o relatório, tá? Mas dá para vocês jogarem lá no Google, traduzirem, até tem algumas páginas que já deve ter alguma informação aí mastigada, enfim, né? Mas procurem entender esse relatório sobre os OVNIs que foram divulgados pelo Pentágono, mas ele foi fundamental justamente por isso. Ele reacendeu o debate de a gente discutir de uma maneira aberta e seriamente o fenômeno UFO. Isso é fundamental, é sensacional, e a gente vai ver cada vez mais grandes universidades, grandes grupos de pesquisa abordando isso. Isso é muito legal, muito bom mesmo, gente. Mas é isso daí, foi o quadro Aconteceu na Ufologia, e vamos agora para o nosso último quadro do dia, que é o quadro Fake News da semana. E galera, no Fake News da semana, né, pra quem não... Eu estreiei esse quadro no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá, assiste o vídeo anterior. E eu da última vez apresentei de uma maneira bem bem humorada, e eu acho que eu vou tentar fazer isso de uma determinada forma, apesar que esse assunto acho que não dá pra ser tão bem humorado quanto o anterior, e a gente precisa também ter um pouquinho de humor aí na ufologia e no nosso dia a dia também, né, gente? Acho que nem tudo também precisa ser rigorosamente o mais sério possível. E eu sou um cara que até certo ponto sou sério, mas eu também sei separar uma coisa ou outra de vez em quando. E eu vou falar aqui de uma matéria que eu vi num site, que eu não vou divulgar qual é, tá? Esse site, tanto para não dar muito ibope,
mas também para não gerar muito debate, mas talvez vocês consigam identificar os sites que eu vinha trazer aqui. Ah, e até um adendo, se algum site se incomodar, não gostar que eu esteja, de certa maneira, expondo alguma notícia, eu só vou dar um recado. Não quer ser exposto aqui, não publica mentira. É um combinado de ambas as partes, né? Você não publica mentira e eu não te exponho aqui. Eu acho que assim, é uma via de mão dupla que dá pra gente entrar num consenso, num acordo bem legal, tá? Então, vamos lá. A notícia é a seguinte. Irlandês diz ter sido abduzido e revelado a ele como o mundo irá acabar. Aí vamos lá. Vamos ao início do artigo. O irlandês contou sua terrível história de abdução por alienígenas e como eles predisseram o fim do mundo. O carpinteiro aposentado Gary Battles, de Palenskerry, Colemeric, alega que estava caminhando para casa após beber 2 doses com um amigo quando os ETs entraram em ação. A pergunta que eu vou deixar para você é: realmente, aos olhos de quem vê de fora, será que realmente já é válido a gente levar em consideração o depoimento de alguém que antes de algum tipo de evento ingeriu bebida alcoólica? Nada contra quem bebe bebida alcoólica, até mesmo porque eu bebo, né? Não em demasia, mas bebo de vez em quando, socialmente. Mas assim, já começando a história, se realmente vai levar em consideração o depoimento de alguém que tenha ingerido bebida alcoólica antes de algum evento. Continuando. Durante a experiência, ele disse que ficou paralisado, estando cara a cara com um extraterrestre de cabeça em forma de cone, e viajou para o Polo Norte num piscar de olhos. Ele lembra ter sido alertado sobre os dias finais da Terra, durante o encontro de 26 de dezembro de 2001. E ele disse, abre aspas, eu estava somente a minutos de casa, a noite estava clara e seca. Você podia ler um livro com a luz do céu noturno, mas ela não provia das luzes das estrelas, ou da lua, mas sim de uma luz branca e muito brilhante, vinda do outro lado da estrada rural. Após ser atraído pela luz branca, Gary lembra de ter dado por si a bordo de uma nave espacial com aproximadamente outras 40 pessoas, todas no estado subjugado, em pé e sem movimento como estátuas. Aí ele disse, eles eram todos homens de diferentes faixas etárias, todos em pé, ombro a ombro como manequins. Lembro de um homem próximo a mim, usando um casaco do tipo Colombo e um chapéu. Estávamos num estado de paralisia, eu só podia mover meus olhos, assim não podia ver muito. A próxima coisa que lembro é estar flutuando numa outra câmara maior, como um convés de visão de 360 graus. Foi aí que eu vi o extraterrestre, eu não podia dizer o seu tamanho, nem se tinha braços e pernas. Tudo o que lembro é sua enorme cabeça em formato de cone e seus bonitos enormes olhos. Eles eram negros, quase como espelhos. Ele falou comigo por telepatia e disse, você não está aterrorizado como os outros. Então, num piscar de olhos, eles teriam sido transportados para o Polo Norte. Gary descreveu o evento como dirigindo através de uma tempestade de neve a 500 milhas por hora. Ele admite que qualquer pessoa a quem ele tenha revelado essa história achou que ele era louco e riram perguntando sobre seu histórico de doença mental. Ele diz que aqueles que não acreditam em sua história são ingênuos e possuem imagens pequenas. Ele revelou que o alienígena alertou que a raça humana irá da mesma forma que fizeram os dinossauros quando o asteroide gigantesco atingiu a Terra. Gary diz que o alienígena contou que a raça humana tem uma história longa, mas que seu tempo está acabando. Olha que legal, gente, a gente vai morrer. Aí ele falou assim, ó, o alienígena que falou, ó, aí já não é o cara abduzido, hein? Daqui a 850 anos, um asteroide gigante do tamanho de Munster irá aniquilar o planeta. O asteroide se aproximará do seu planeta vindo do 35º quadrante. Somos 4 milhões de anos mais avançados que vocês. É mesmo, é? Que bom. Temos os observado por milênios. Em todo esse tempo, vocês só tiveram excelência em 2 coisas. Olha só, gente. Olha só o que o alienígena falou. Teria dito. Vocês só tiveram excelência em 2 coisas. Guerras globais e mentir para sua própria espécie. Vocês devem usar sua força
serem um com a força, canalizar a força. E o alienígena ainda falou o seguinte, hein? Alertou para não confiar nos governos ou banco, pois eles estão mentindo para vocês desde o primeiro dia. Eu não vou ler o resto, gente, porque assim, para mim, é muito mais que nítido que essa história que ela foi construída. Ela foi construída por alguém. Ou por essa própria pessoa, esse Gary, que diz ser abduzido, que na minha opinião ele não é, tá? Ou por alguma outra pessoa utilizando ele. Mas assim, as narrativas que são usadas para querer falar do que, principalmente desse, entre aspas, alienígena, acaba dizendo, ela é uma fala muito terrena, gente. Muito terrena. Ela não tem nada de uma fala extraterrestre. Nada de algo que realmente foge do comum, né? Se você for ver, ó, falar de banco, falar de governo, de não acreditar em governo, de não acreditar em banco, gente, você realmente acha de que uma civilização extraterrestre, lá de sei lá da onde, vai vir aqui para poder falar para você não confiar em banco e em governo? Você realmente acha isso? Pensa, só raciocina um pouco assim. Você realmente acha que esse terrestre vai vir do outro lado do planeta para poder falar sobre banco e governo? Porque assim, o mínimo que eu espero de extraterrestre é que ele tenha um mínimo de motivo para estar aqui. E eu acho que tem. Muito complexo, muito difícil, mas eu acho que não é para vir dar mensagem aqui sobre governo, como que a gente tem que ver governo, como que a gente tem que ver banco, ou isso ou aquilo. Isso é uma preocupação extremamente terrena e é uma coisa que é muito corriqueira no nosso dia a dia, seja dentro da política, seja dentro do nosso dia a dia aí, nas informações da mídia, etc e tal, né? E assim, todos nós temos uma preocupação com o governo A, com o nosso governo, seja com posicionamento A, com posicionamento B, mas assim, levar isso dentro de uma esfera, de um fenômeno UFO, é uma coisa que não tem nada a ver. Essa é uma coisa, isso é uma coisa porque assim, a maioria das pessoas que estão dentro da ufologia, elas acabam entrando dentro de um terreno, na maioria das vezes, muito conspiratório. Então, esse tipo de matéria, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de público, é uma delícia, é massa. É fenomenal para conseguir enganar você. De você falar, nossa, realmente, eles estão certos, que não sei o que tal. Não, gente, isso daqui é puramente uma construção. Isso daqui não acontece em abduções que são reais. Isso daqui é alguém por detrás querendo criar uma matéria, querendo enganar você. E não necessariamente é a página que eu estou mostrando aqui, porque assim, tudo indica pelo que eu estou vendo aqui e pela tradução do próprio artigo, isso daqui foi retirado de alguma outra página de fora. E eu acho que isso é um grande problema de alguns sites, até abrindo aqui um parêntese do que a gente está discutindo, tá? Eu acho que muitas páginas aí ufológicas acabam se interessando muito em publicar. Mas assim, se interessem em publicar coisas que realmente vão ser relevantes para a ufologia. Porque assim, eu entendo de que é difícil publicar e falar de ufologia porque você não tem material tão distante, todo instante sobre isso. Não é igual a história, não é igual sobre a biologia, não é igual sobre a arqueologia, não é igual sobre a astronomia, principalmente, que todo dia, se você for pegar grandes sites aí, tem informação, porque todo dia tem estudos. A ufologia não é assim. A ufologia, ela é uma área que é muito parada, por assim dizer. Mas, ainda ela sendo parada, toda semana acontece alguma coisa que é interessante. Se assim não fosse, eu não conseguiria trazer uma informação cada semana para vocês. Se vocês não concordam com isso. Mas assim, a gente precisa saber o que a gente está ventilando, o que a gente está veiculando. Porque antes de tudo, a gente não está falando sobre uma página X ou Y. A gente está falando da ufologia, tá? Abri um parênteses rapidão aqui. Eu queria falar alguma outra coisa sobre a matéria, né? Pronto, me lembrei. Essa fala aqui, ó. Somos 4 milhões de anos mais avançados que vocês. Gente, é muito provável que sim, que extraterrestres sejam mais avançados no contexto tecnológico, até mesmo porque o fenômeno UFO aponta isso.
E isso também pode ser decorrente justamente de eles estarem, aí já abrindo para a possibilidade de extraterrestre, de eles estarem avançados a esse ponto por eles terem uma vivência humana, né, dentro aí da sua história como civilização, além da nossa. Se a gente se basear numa civilização que esteja há 1000 anos antes de nós, ou à frente de nós, independente de como a gente veja a perspectiva, eles vão ser mais avançados tecnológicos. Se eles tiverem 2000 anos, eles vão ser capazes de tecnologias que são espetaculares, 5000, 10.000, então assim. Mas essa ideia de, nós somos milhões de anos, que não sei o que, não é também uma narrativa que a gente vê dentro do fenômeno UFO. A gente vê essa narrativa apresentada por pessoas que estão dentro da ufologia, o que para mim é um outro sinal de que isso daqui é uma construção, isso daqui é uma matéria que foi construída, editada por alguém para querer gerar clickbait, gerar com que você leia, ou com que você seja enganado. E você dificilmente vai pegar algum caso que seja de abduzido saindo por aí em matéria de site, porque assim, as pessoas que acabam tendo essa experiência, elas acabam ficando dentro de um âmbito muito de reclusão, de muito fechamento, de estar fechado e de não abrir tanto assim os seus casos. Né? A gente acaba sabendo de algum caso A e B, né, porque tem publicações que acabam tratando disso, porque assim, aquele pesquisador acabou tratando aquele tema, aquele caso, e assim, por um acordo às vezes em comum, pelo abduzido acaba aceitar, isso ser levado para um artigo, isso acaba depois tendo uma repercussão maior, mas assim, não vá achar de que toda pessoa que realmente seja abduzida vai estar aqui, ao alcance do seu celular, ao alcance do seu computador, tá? Mas assim, a gente precisa ter o mínimo de bom senso e conseguir saber separar as coisas, mas ao meu modo de ver, essa matéria, ela é uma mentira, é um fake news e por isso está aqui, tá bom? E se você gostou do programa de hoje, do programa Conteúdo Ufológico, você já sabe, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E aí, o que você achou do programa de hoje? Você gostou, não gostou, concorda, não concorda? Com o que você concorda e não concorda? Deixa aí no chat, comenta aqui. Lembrando, não se esqueçam de que também nós temos o nosso quadro que não coloquei hoje, que é o Pergunte o que Quiser, no qual vocês conseguem fazer alguma pergunta e eu responder aqui no próximo programa. Aparece o nome de vocês, aparece a pergunta e eu tenho o grande prazer de respondê-lo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixa aqui no chat para quem estiver assistindo ao vivo. Para quem não estiver assistindo ao vivo, aqui nos comentários você também tem a opção de realizar a sua pergunta. E a sua pergunta e o seu feedback, ele é super bem-vindo, tá bom? Então esse foi mais um programa Conteúdo Ufológico e eu aguardo você no próximo programa. Até mais!